Olá pessoal, bom dia, vamos estudar? Então vamos lá. Pessoal, capítulo 5, América, uso de recursos naturais. Aqui já na página 98, a gente já começa a dar uma verificada, que ele vai falar para a gente da diversidade dos recursos naturais na América. Antes de mais nada, esse vídeo aqui, ele tem o objetivo de complementar o vídeo que está lá no Homeschool, tá ok? Eu vou passar algumas coisas para vocês aqui que vai complementar aquilo que está lá, só para facilitar um pouquinho mais o nosso aprendizado, tá bom? Então esses recursos naturais aí da América, a gente vê que eles vão ser muito grandes e que vão ser totalmente explorados para o processo de desenvolvimento desses países que estão aqui, principalmente aqueles mais ricos, como os Estados Unidos e o Canadá. Porque esses recursos naturais, eles vão, num determinado período de tempo, se transformar na matéria-prima. A matéria-prima, que é primária, prima vem de primária, para ser transformada depois num processo industrial. A quantidade de recursos naturais que vão se tornar a matéria-prima para abastecimento industrial de um país vai mostrar se esse país vai ter uma boa oferta para gerar um bom desenvolvimento. Isso explica bastante para nós que os Estados Unidos e o Canadá, eles exploraram bem essa questão e desenvolveram muito mais a sua economia do que outros. Eles souberam desenvolver um processo de exploração desse território, a colonização nesses territórios aí, vieram desenvolver esses países de acordo com um processo de povoamento. A gente sabe que as colônias dos Estados Unidos foram colônias visando principalmente o povoamento e o desenvolvimento desse local, coisas que demorou muito para acontecer em outras regiões da América. E aí essa exploração desses recursos trouxe extremos benefícios para esses países, tá? Aqui, pessoal, na página 98, no subtítulo lá embaixo, Recursos Naturais da América do Norte e Central, nós temos aqui os principais recursos aí que são oferecidos, que a natureza oferece para o nosso uso, né? Obviamente que esse uso tem que ser um uso sustentável, a gente já falou isso várias vezes, ok? E aí dentre eles eu vou destacar alguns aqui, tá ok? Nós vamos falar aqui do ferro, do carvão mineral, do petróleo, da madeira e da água. O ferro, ele é muito importante no processo histórico e até hoje para a maioria dos países aí da América. Mas principalmente para os Estados Unidos, que num processo de industrialização, ele trouxe aí mesmo um contexto de setor automobilístico muito desenvolvido para a humanidade. A partir dos Estados Unidos, muitos automóveis tomaram aquilo como modelo para desenvolver em suas áreas e gerar os automóveis que nós temos hoje aí. Mas isso tudo foi dependendo principalmente de fornecimento da matéria-prima que é feita esse automóvel, principalmente as agidas de ferro aí. Então o mineral de ferro, ele foi muito importante porque ele trouxe um desenvolvimento econômico principalmente para o setor automobilístico dos Estados Unidos, do Canadá também e posteriormente de outras áreas, como o Brasil, que temos aqui multinacionais que produzem carros através dos minérios de ferro, mas que são de outros países, como nós temos a Volkswagen aí, nós temos a Fiat, são de outros países, tá ok? Ainda seguindo aqui, nós temos a questão do carvão mineral, que ainda é muito utilizado em ferrovias no mundo como um todo. Os Estados Unidos utilizam muito esses carvões minerais aí para gerar a fonte de energia para abastecimento de suas ferrovias. Nós temos também o petróleo. Pessoal, o petróleo na América do Norte muito importante para como uma fonte de fornecimento de energia para a população lá como um todo. A gente sabe que os Estados Unidos ainda importa muito petróleo. O Canadá também, só que eles têm boas jazidas de petróleo no seu território. Além disso, eles têm um parceiro comercial muito grande ali, vizinho deles, que é o México. O México é um país que fornece petróleo praticamente para o mundo como um todo, porque tem grandes jazidas de petróleo. E a sua economia é muito baseada na exploração de petróleo também, tá ok? Nós temos aí metais preciosos como o ouro,
que em determinados momentos aí teve essa mineração de ouro que levou muitas riquezas também para a América do Norte. A América Central também foi muito bem explorada essa questão de ouro, só que essa exploração foi feita com pessoas, com países que vinham em busca desses metais preciosos ali, exploraram e que não deixaram essa riqueza para essa população. Por isso que nós temos uma América Central ali como uma das regiões mais pobres do mundo também, ok? Continuando aqui, nós temos também a exploração de madeira. Aqui no nosso livro está falando aqui, ó, que as florestas de coníferas, vamos ver se vocês lembram isso, coníferas, aquelas árvores grandes ali nas paisagens frias do nosso planeta, que nós temos também lá na Sibéria, na Rússia, e nós temos aí na América Central. São extremamente exploradas essas madeiras, principalmente para móveis, matéria-prima para móveis, e também na indústria do papel e da celulose. Está falando muito bem aqui na página nossa 99, tá ok? E aí, pessoal, para a gente terminar, nós temos também a questão da água. Muito importante essa água, esse fornecimento da água, porque nós temos na América do Norte uma boa concentração de água. Apesar que na América do Sul a gente tem muito mais. Mas a gente está falando de América do Norte. Então essa água é muito bem utilizada nesses países. E principalmente utilizada para o setor agropecuário dentro desses países, tá? Alguns desses países falta bastante água, principalmente na América Central. Tem algumas regiões da América Central que falta bastante água. Tem alguns relatos de que algumas multinacionais estão tentando desenvolver um processo parecido com Israel, com uma dessalinização dos mares, das águas dos oceanos ali, para levar para dentro de alguns países aí que tem pouco fornecimento de água, tá? Ainda a gente precisa estudar um pouco mais para ver se isso realmente vai vingar e vai trazer benefícios para a população, tá ok? Continuando, pessoal, para a gente não deixar esse vídeo muito extenso aí, na página 100 nós temos os recursos naturais da América do Sul. E aqui eu já vou destacando, aqui diversos países como Chile e Bolívia que dependem muito de boa porcentagem da sua economia dessas exportações minerais. A Bolívia, por exemplo, ela tem uma das maiores reservas minerais do lítio do mundo, que é utilizado nas baterias aí para aparelhos eletrônicos, nossos celulares. Então, muito desse lítio ele é vendido pela Bolívia para outros países que transformam isso em aparelhos eletrônicos com a bateria e depois é passado para a gente, tá ok? O Chile também, que é um bom exportador de cobre do mundo. O cobre a gente já viu que é aquela fiação que transmite energia, por onde passa energia, então é utilizado no mundo como um todo. E boa parte da sua economia vai passar pela exploração dessa questão do cobre, tá ok? Nós temos então aí destacando também a Venezuela. Venezuela aí que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E a gente sabe que a Venezuela, em grandes partes do contexto histórico aí da sua nação, ela desenvolveu aí uma economia baseada principalmente no petróleo. Só que essa economia desse petróleo aí, ela não investiu em outras coisas. Teve momentos na história que a Venezuela tinha uma das economias mais mais crescia anualmente, principalmente por desenvolvimento do petróleo. Entretanto, ela não desenvolveu em outros setores. Aí dependeu demais do petróleo, e teve várias crises do petróleo, que hoje a Venezuela colhe um pouco desse mau investimento. Petróleo muito bom sim, mas ela deveria ter investido um dinheiro que ela ganhou no petróleo em outros setores para fatiar um pouco dessa questão do mercado dela. Ela focou totalmente no petróleo, e aí as crises econômicas relacionadas ao petróleo também são um dos fatores que nós temos aí que influenciaram a crise da Venezuela, que passou aí nesses últimos anos, tá ok? E aí destacando também aqui os outros dois países, como a Argentina e o Brasil, que nós temos aí o ferro, manganês, alumínio, nióbio, que principalmente o Brasil aí é uma boa oferta desse minério aí para o planeta. E nós temos a questão também do zinco, chumbo, estânio lá na Argentina. Tudo isso, pessoal,
são minerais importantíssimos para a comercialização desses países com o mundo. E nós temos aí o Brasil, vamos destacar o Brasil aqui como uma das maiores. O Brasil tem boa reserva de petróleo, a gente sabe. O Brasil tem boas reservas de minerais, ainda temos muita exploração, principalmente aqui em Minas Gerais, né? Setor de Minas Gerais e lá no norte também, próximo à Amazônia. Temos muita exploração mineral de bauxita, nós temos aqui em Poços de Caldas que foram muito explorados, né? E temos bastante jazidas ainda, e que isso fornece para nós muitas coisas boas, como o alumínio para a gente trabalhar, que é um metal diferenciado ao ferro, porque ele não oxida, então isso traz benefícios de desenvolvimento para a nossa nação, tá ok? Então tudo isso aí, nós vimos que o Brasil, perdão pessoal, é um país, por ter uma grande extensão territorial, ele tem também grandes fornecimentos de recursos naturais, ou seja, de matéria-prima para as indústrias. E nós temos bastante água, os principais aí, no outro vídeo vai falar aí dos principais fornecimentos de água, nossos aquíferos, o aquífero Guarani, o aquífero Alter do Chão, que está lá no norte, são os 2 maiores aquíferos do mundo. Aí o Alter do Chão aí tem uma estimativa aí que ele é muito maior do que até agora está se contabilizando. Então o Brasil tem boas ofertas de água, e que essa água que o Brasil tem aí precisa ser muito bem explorada, precisa ser muito bem tratada aí em ambientes políticos, para que nós possamos utilizar de uma melhor maneira, e não apenas vender essa água, né? Podemos vender parte dela, mas podemos utilizar também para o benefício da população também. Então pessoal, esse vídeo tem o objetivo então aí de complementar o vídeo que está também lá no Homeschool, tá ok? Qualquer dúvida, estou à vossa disposição aí, meus queridos, e bons estudos para vocês, hein? Até mais!